Nós vamos falar a respeito de libertação. Afinal de contas, o que é libertação? É bíblico? Muito tem se falado e a grande verdade é que muita confusão tem sido feita a respeito desse assunto. E para ajudar a esclarecer, a te ajudar a compreender e entender um pouco melhor isso, eu quero trazer para você hoje 4 verdades acerca da libertação. Fica comigo e vamos para o vídeo. Quem liberta é Jesus. Parece simples, mas a questão é que no decorrer desses anos, muitas pessoas elas se responsabilizaram pelaquilo que estavam realizando. Ou melhor, pela autoridade, pela unção que Deus concedeu, essas pessoas muitas vezes se colocaram como verdadeiros libertadores. O que você precisa entender é que quem liberta é Jesus. Não existe outro nome mais poderoso do que o de Cristo. E não existe também, da mesma forma, ninguém capaz de, pela sua própria autoridade, determinar um demônio que saia da vida de alguém. Você precisa entender que não existe uma oração poderosa, não existe uma oração específica, não existe um homem de Deus que pela sua própria autoridade, que pela sua própria unção, vai ter a capacidade de expulsar qualquer demônio ou libertar qualquer pessoa. Você precisa compreender que quem liberta é Jesus. O que o libertador, o que esse pastor, o que essa pessoa que trabalha na área da libertação, ela vai fazer é conduzir você, é instruir você. Essas pessoas elas compreendem de que forma você pode acessar então a cruz, acessar a Cristo, para que essa porta, para que essa legalidade seja fechada. Sim, nós sabemos que Cristo, a obra da cruz, ela é suficiente. A questão é que muitas vezes não compreendemos como desfazer certas coisas que fizemos e portas que abrimos. Por isso que o processo de libertação ele é conduzido por alguém que atua nessa área. Agora, essa pessoa ela não tem qualquer tipo de unção ou autoridade para libertar ninguém. Você precisa entender que quem liberta é Jesus. Libertação é para crentes. Existe uma grande confusão em relação a esse assunto, porque muitas pessoas acreditam que o fato de você expulsar um demônio de alguém, você está realizando uma libertação. A questão é que existe uma grande diferença entre exorcismo e libertação. Veja bem, você pode e tem a autoridade através de Cristo para expulsar qualquer tipo de demônio. Agora, o que nós precisamos entender é que quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de uma pessoa que ela já aceitou a Cristo, ela ama Jesus, ela busca viver em santidade. No entanto, existe alguma coisa por conta de talvez algum pacto, por conta de algo que foi realizado, liberado, palavras liberadas de alguém, muitas vezes da parte de pai, avós, consagrações feitas em seitas, que mesmo aceitando a Cristo, esses pactos eles ainda estão ativos. É o exemplo que usamos, por exemplo, quando uma pessoa ela está presa e ela contrata então um advogado de porta de cadeia. Posteriormente, essa pessoa saindo, contratando um advogado melhor, ela precisa revogar aquela autoridade, que embora o novo advogado tenha total domínio para cuidar do caso daquela pessoa, o advogado antigo ainda tem um documento, uma autoridade, uma legalidade, uma autorização para atuar naquele processo. Então o que a gente precisa entender é que a libertação ela é um processo de fechamento de qualquer tipo de brecha, de qualquer tipo de coisa que Satanás ainda tem acesso para oprimir a sua vida. Porque uma coisa você tem que concordar comigo, embora as pessoas elas aceitem a Cristo, busquem viver uma vida de santidade, você consegue identificar em pessoas que mesmo amando Jesus, mesmo tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de jejum, uma vida consagrada ao Senhor, muitas vezes existem áreas da vida dessa pessoa que não destrava, parece que há um aprisionamento. Então é nesse momento que nós vamos identificar isso e conduzir essa pessoa a romper esse tipo de situação. E isso você não pode fazer com quem não serve ao Senhor. Porque nesse caso você vai estar fazendo exorcismo e a palavra é muito clara, o próprio Cristo nos instrui que um espírito maligno, quando ele sai de alguém, ele vai para lugares áridos, ele vai para o deserto e retornando então a casa vazia, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. E Jesus deixa muito claro, a situação dessa pessoa, ela fica pior do que antes.
Ora, nós sabemos que a maneira então desse espírito não encontrar essa casa vazia é através do preenchimento, através do Espírito Santo de Deus. E isso só acontece, isso só é de fato uma verdade quando você tem então uma vida consagrada ao Senhor. Caso contrário, você vai realizar um exorcismo e essa pessoa continua com a casa vazia, retornando então a situação dela para uma situação pior. Então você precisa entender que libertação não é para ímpio, libertação não é para quem não conhece o Senhor, não. Libertação é para o povo de Deus, para os crentes, para os escolhidos, para aqueles que querem e desejam viver uma vida plena e abundante no Senhor. Jesus Cristo é o maior libertador. A palavra diz que certa vez Jesus estava na sinagoga e ele recebe então o livro do profeta Isaías, onde diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que ele havia sido ungido para tirar da prisão aqueles que jazem em trevas, para tirar do cativeiro aqueles que estavam em prisões. Agora, é importante nós compreendermos isso, porque Cristo veio para estabelecer um reino que para aqueles que estavam próximos a ele, acreditavam que Jesus havia sido enviado para ser um libertador do seu povo. E muitos deles, inclusive, acreditavam que Jesus seria o novo rei, o novo governante. Isso fica muito claro, por exemplo, quando, após a morte de Cristo no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, aqueles dois seguidores de Cristo, estavam conversando, chateados, porque Cristo havia sido crucificado e morto. Jesus então se achega até eles e no decorrer daquela conversa, eles então se surpreendem porque Cristo não estava sabendo o que estava acontecendo e eles dizem então que aquele que eles acreditavam ser aquele que iria libertar o seu povo havia sido crucificado. Veja bem, eles estavam esperando um governo, estavam esperando um reino natural, enquanto aquilo que Cristo veio fazer foi estabelecer algo sobrenatural. Eu pergunto para você, Cristo não libertou ninguém da cadeia, Cristo não se envolveu em nenhuma revolta armada, Cristo nunca pegou em armas. Agora, por que então que ele fala que veio para libertar aqueles que estão em prisões? Que veio para tirar aqueles que estavam em trevas e levá-los para a sua maravilhosa luz? Fica muito claro que Jesus está falando de algo espiritual, de prisões espirituais. Então você precisa entender essa verdade. Cristo é o maior libertador de todas as Escrituras. Nele está o poder, nele está toda a autoridade. A palavra diz que não existe ninguém que não se submeta ao seu nome, que não seja subjugado pelo nome de Jesus, nem no céu, acima do céu, na terra, nem abaixo da terra. O nome dele é o nome sobre todo nome. Jesus Cristo é o maior libertador. Todos nós somos libertadores. Talvez você esteja ouvindo essa frase e pensando com você mesmo, não, ele deve estar enganado. Não, é uma verdade. Nós precisamos compreender que Cristo recebe um comissionamento do Pai. E lá em João 20:21, ele diz que assim como o Pai o enviou, eu envio a vós. Jesus está falando, olha, assim como eu recebi um comissionamento, uma responsabilidade de meu Pai, eu estou transferindo essa responsabilidade para você. Embora eu acredite sim que algumas pessoas elas recebem um comissionamento, elas recebem uma autoridade, elas recebem algo especial nessa área da parte do Senhor. Da mesma forma, eu compreendo que todos nós recebemos e fomos incumbidos de onde estivermos, sermos agentes de transformação, sermos agentes de libertação. A palavra diz que ninguém acende uma candeia e esconde, pelo contrário, bota em cima da mesa para que ilumine toda a casa. Então você precisa entender que no lugar onde você estiver, a luz de Cristo que habita em você vai dissipar as trevas. Você é o meio pelo qual Cristo escolheu para que o seu reino seja expandido, para que vidas sejam alcançadas, para que através de você vidas sejam libertas, para que através de você pessoas que estão aprisionadas no pecado possam ter um encontro real com o Senhor e que possam alcançar então essa plenitude em Deus. Pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter trazido um pouco de esclarecimento para você entender que quando nós falamos de libertação, nós não estamos falando de nada humano, nós não estamos falando de um homem, nós estamos falando sim de uma pessoa que é Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Aquele que tem um nome sobre todo nome, que é o maior libertador, que é o Filho do Deus vivo, e você precisa entender isso,
que não existe nenhum homem que tenha o poder a não ser Jesus Cristo. Um abraço, Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.